Olá, queridos e queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está me assistindo. Aqui quem está falando é a professora Isadora Barreto, sou professora de Filosofia e Geografia pela Escola Artes-SEB. Meus queridos, eu preparei esta aula para a turma do 8º ano, tá? Me acompanhem aqui, turma do 8º ano, pegue seu caderno 1, abra lá na página 16 e, claro, essa página corresponde ao módulo 1 do seu livro. Gente, quem quiser e puder seguir lá, Instagram tá aqui para vocês, tá? Isacante e também Peripatéticos S.A. Pessoal, vamos falar do módulo 1, tá? Mas dentro dessa página 16, falando sobre metáfora de espaço, que é o tema aí deste módulo. O que acontece? A gente já iniciou isso aqui em sala de aula. Eu trouxe até aqui o que a gente já trabalhou e o que a gente vai trabalhar hoje. E no final de tudo eu vou passar uma atividade. Então, quando você finalizar a aula, procura lá na Agenda Edu a atividade e já faz, tá bom? Para lembrar você, a aula 1 a gente falou sobre habitar, né? Lembre daquela aula que a gente começou a falar o que é habitar? Eu habito nos meus hábitos. O que são hábitos? Ah, professor, hábitos são costumes, né? Coisas que a gente faz diariamente, como por exemplo escovar os dentes, como por exemplo tomar banho. É um hábito, professora, não é isso? Eu disse, sim, é um hábito. Mas e aí, a gente habita no hábito? Ai, como assim, professora? Que pergunta é essa? Você lembra disso em sala de aula? Pois é, a gente trabalhou dessa forma. E sim, a gente habita nos nossos hábitos, sim. Imagine que você tem diariamente, cotidianamente, formas de agir. E essas formas de agir fazem parte da tua realidade, como por exemplo o estudante. Você tem que ter o hábito de se levantar, se programar em um determinado horário e estudar. Isso é um hábito e você mora, entre aspas, dentro desse hábito, porque é algo que faz parte de você. Como a casa que você mora, ela não pode até fazer parte de você, mas ela faz parte da tua vida, da tua realidade. Você ou eu, Isadora, sou o que sou pelo âmbito onde eu estou, né? Mas o espaço em que eu estou, e claro, eu habito nesse espaço, esse espaço, ele compõe um pouco da minha identidade, enquanto pessoa, enquanto sujeito, ok? Então, isso aqui a gente já trabalhou, inclusive a gente citou lá em algumas atividades, no livro de vocês, Martin Heidegger, tá? O Heidegger fala sobre o habitar, sobre esse tema, e ele diz assim, ó, habitar constitui o ser do homem. Habitar constitui o ser do homem. É aquela ideia que eu acabei de falar para você. Mais ou menos isso, de que eu sou o que eu sou também por conta do espaço em que eu vivo. Tá bom? Aula 2 a gente falou sobre as reflexões acerca de habitar. A gente começou a fazer uma análise lá da imagem da página 10. Que imagem, professora? Abre aí o seu livro, mas para te ajudar, ó, tá aqui a imagem. Essa imagem aqui, se você prestar bastante atenção, começa vários cômodos. Se você contar cada cômodozinho, tem um número. No teu livro vai ser melhor para ver. O número 9 é o último. Esse cômodo aqui, pessoal, cada um da base até o topo, ele demonstra uma realidade de classe social. E era assim na França antiga, tá? Era assim como acontecia lá na França. Esses hotéis, esses cortiços, né? Esses tipos de casas, eles levavam em consideração o quê? Classe mais alta embaixo e classe inferior, classe social inferior lá em cima. Então, se você observar o último cômodo, ele é um cômodo que demonstra ali uma realidade de família, uma realidade de vida muito diferente lá do primeiro cômodozinho da imagem, beleza? E isso aqui a gente também já trabalhou em sala, falamos sobre a reflexão sobre isso, né? A gente comentou o que significaria. E olha que interessante, hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, a pessoa quando mora em apartamentos mais altos, né, geralmente são pessoas que têm mais condição financeira. É totalmente diferente dessa realidade aqui da imagem que eu mostrei para vocês. Agora é o seguinte, pessoal,
antes de finalizar a aula ou após finalizar a aula, se ficar melhor para você, por favor, lembre-se, anota tudo no seu caderno, faz cabeçalho, faz bonitinho, porque isso aqui em algum momento a gente vai pegar, tá? Então é aula, preparei esse quadro diferente para vocês, esse cenário novo aqui, tá? Direto de casa, para que vocês pudessem acompanhar com maior nitidez e escrever tudo aquilo que eu falasse, tudo aquilo que eu julgasse necessário para o aprendizado de vocês, tá bom? Então, continuando, pessoal, na aula 3, que seria esta aula agora, né? Aliás, a aula que a gente já trabalhou também, nós começamos essa aula em sala, tá? Onde a gente falou sobre, começamos a citar sobre o poema de Antônio Prata. Esse poema, se eu não me engano, está aí na página 11, você pode me acompanhar. E ele fala o seguinte, ó: ainda estamos habituados com o mundo, nascer é muito comprido. Essa frase é desse escritor brasileiro paulista Antônio Prata. O que acontece? O que ele quer dizer com isso? Ainda estamos, lê comigo, ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. Pessoal, a gente ainda não está habituado com o mundo. Sabe por quê? Porque a gente ainda não sabe de tudo. O conhecimento não é totalizante. E mais, a cada dia a gente aprende um pouco mais. Quem diria que no pleno ano de 2020, no início do ano de 2020, com milhares de projetos para a vida da gente, viria uma pandemia como essa e mudaria totalmente a nossa rotina. Quem diria que eu, enquanto professora, para continuar com a educação da escola, para continuar com essa educação importantíssima que é para você e também para mim, enquanto ser humano, eu deveria me adaptar a uma realidade digital. Isso aqui, pessoal, é com certeza a ideia de que o mundo ele sempre nos surpreende. E tá aí a importância da filosofia. Esse momento é um momento que a gente deve refletir. E não tem espaço melhor para fazer isso do que na nossa casa. Queridos, façam a atividade seguinte, tá? Que vocês vão encontrar também acerca aí do Antônio Prata, onde vai fazer uma análise do poema do Antônio Prata, pedindo para que você responda algumas questões que relatam ali no poema sobre a alteridade, sobre a infância do Antônio Prata e especificamente, pessoal, a questão de número 2, a última questão do módulo, ela está falando sobre porta, a palavra porta e o significado diferente dessa porta. E a imagem que aparece na página está falando sobre, está propondo você pensar sobre a porta de sala, a porta da escola. Olha que massa refletir sobre isso agora. Quantas vezes a gente não dava valor à aula, quantas vezes a gente ficava um pouco inquieto, com vontade de ir para casa, que às vezes dá mesmo, mas agora a gente sente saudade da escola. Vai dizer que você não sente? Eu sinto muito, sinto e eu acredito que isso vai passar, tá? Em breve a gente tá junto de novo. Meus queridos, nos acompanhem na Agenda Edu, tá? E até mais, até a próxima com o módulo 2.